Olá, sou Bruno Tabai e estou aqui para explorar os números e desvendar curiosidades e mistérios. Você já se perguntou sobre a origem das coisas? Se sim, está no lugar certo. Por exemplo, o que significa seno e cosseno, ou tangente? Ou então quem foi o primeiro a utilizar esses termos? Se sim, tenha curiosidade, bora pro vídeo. A origem da trigonometria é incerta, mas com certeza foi originada por problemas gerados pela astronomia ou navegação, por volta do século IV ou V a.C., com egípcios e babilônios. Problemas estes envolvendo cotangente no papiro de Hind e secantes na tábua Plimpton 322, uma tábua cuneiforme babilônica. Este papiro pode ser encontrado no Museu de Londres. E a palavra trigonometria veio de onde? O seu significado é medida das partes do triângulo. Agora, sobre as medidas de ângulos, não se sabe ao certo se derivou dos gregos ou se eles derivaram da astronomia antiga, dos 12 signos do zodíaco ou 36 decanos, e utilizaram as frações sexagesimais dos babilônicos. O que se sabe é que os gregos desenvolveram através de estudos mais aprofundados as relações entre os ângulos. O pai da trigonometria é o astrônomo Hiparco de Nicea, que recebeu este título por volta do ano 150 a.C., pois fez um tratado de 12 livros sobre as relações de cordas, o que deve ter sido a primeira tabela da trigonometria. Esse estudo feito por ele o ajudou a desenvolver o seu estudo na astronomia. A trigonometria até então era baseada na relação entre ângulo e sua corda. Onde entra o seno nessa história? Apesar de alguma corda não ser o seno, uma vez que você conhece o valor do comprimento, podemos calcular o seno da metade do arco, pois a metade do comprimento da corda dividido pelo comprimento do raio do círculo é esse valor. Ou seja, se temos um círculo de raio 1, o comprimento da corda, por um ângulo qualquer x, é 2 seno de x sobre 2. E cadê o cosseno? A palavra em si surgiu bem para frente, somente no século XVII, como sendo o seno de um complemento de um ângulo. Ok, ok, temos o seno e o cosseno, mas e a tangente? Ela não surgiu junto com os outros dois? De problemas da astronomia? Não, não. Seu conceito surgiu da necessidade do cálculo de alturas e distâncias. Voltando na linha do tempo, temos na Grécia o matemático grego Menelau de Alexandria, que por volta de 100 anos depois de Cristo escreveu um tratado sobre cordas num círculo, utilizando-se de 6 livros, sendo que 3 se perderam com o tempo, e felizmente, Spaérica, os livros restantes ficaram preservados em árabe, sendo considerados os trabalhos mais antigos conhecidos sobre trigonometria esférica. Ok, sabemos o mais antigo. E o mais importante? Essa foi Sintaxe Matemática, uma obra escrita por Ptolomeu de Alexandria, que contém um total de 13 livros. Pela sua importância na Arábia, foi carinhosamente apelidado de Almagesto. Já falei sobre como se calculou o seno, mas sua primeira aparição, detalhe, ainda não era chamado de seno. Foi um trabalho hindu. Aryabhata, por volta do ano 500, elaborou tabelas de senos utilizando metade de cordas e chamando os senos de jiva, o que significa meia corda. Esta tabela foi reproduzida no trabalho de Brahmagupta em 628. Mas um método detalhado para construir uma tabela sobre qualquer ângulo foi dado por ninguém menos que Bhaskara. Sim, o mesmo da fórmula. Mas isso não vem ao caso aqui. Em 1150. Durante um tempo, houve uma oscilação entre qual utilizar, o almagesto ou a trigonometria de Giva, e só foi resolvido entre 850 e 929 pelo matemático árabe al-Battani. Adotou a trigonometria hindu com o círculo de raio unitário, padronizando assim a trigonometria. O nome seno vem do latim de sinus, que significa seio, volta, curva e até cavidade. Muitos acreditam que o nome veio por causa do gráfico da função ser sinuosa, mas na verdade, sinus é a tradução latina de jaibe, uma palavra árabe que significa dobra, bolso ou prega em roupa. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o conceito matemático? Eu respondo, nada. Isso na verdade é uma tradução defeituosa que dura até hoje. Lembram de Giva? Com o tempo, Giva se tornou Giba e, enfim, Jaiba, pois no árabe é comum escrever somente as consoantes das palavras, e como as consoantes são parecidas,
acabou se transformando na mesma palavra. Parte dessa aceitação de jaibe para seno foi o uso do termo sinus rectus arcus, feito por Fibonacci, tornando assim seno universal. Sabemos a origem, mas e os símbolos? Cada autor utilizava um símbolo diferente para o seno, podendo ser Si, podendo ser S, e de fato, a primeira publicação do símbolo que conhecemos em um livro surgiu em 1634 por Edmond Gunther, um matemático francês. O cosseno surgiu na mesma linha, obtendo vários símbolos até padronizar no que usamos hoje. Agora, a função tangente tinha a ideia de altura e distância. Era associada às sombras projetadas por uma vara, colocada na vertical. Então, o surgimento não veio de cordas, e sim de ângulos e comprimentos de sombra. Fato interessante: Tales utilizou essa relação para saber a altura das pirâmides utilizando a semelhança de triângulos entre uma vara e sua sombra e a pirâmide e sua sombra. As primeiras tabelas de sombras, tangente, surgiram em 860 pelos árabes, e o primeiro uso do nome tangente se deu em 1583 por Thomas Finck. Seu símbolo passou por diversas mudanças, assim como o do seno e do cosseno, até se padronizar no atual. E assim terminamos a origem do seno, cosseno e tangente. Porém, apenas começamos a desvendar os números e suas relações. Peço desculpas caso alguma pronúncia esteja errada. Se curtiu, deixa o like, se inscreve aí para mais vídeos como este, e qualquer dúvida, sugestão, correção de alguma informação, fique à vontade para comentar aí abaixo. Falou, tchau, tchau.